Numa época em que o Império Romano dominava o mundo conhecido, uma pequena região chamada Judéia estava no centro de uma turbulência religiosa e política. Era um tempo de grandes expectativas messiânicas, onde o povo aguardava a chegada de um Salvador prometido nas antigas Escrituras. Em meio a essa agitação, surge a figura de Jesus de Nazaré, um homem cujas palavras e ações começaram a desafiar tanto as autoridades religiosas quanto o poder imperial. Mas o que realmente aconteceu naqueles dias que levaram à crucificação de Jesus? Quais eventos desencadearam um dos momentos mais significativos da história? Hoje vamos explorar essa jornada, mergulhando fundo nas evidências históricas, científicas e documentárias que cercam a crucificação. E ao final, revelaremos algo surpreendente, algo que você jamais imaginou sobre esse evento crucial. Mas antes de embarcarmos nessa jornada, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Prepare-se para uma viagem através do tempo e da fé, onde cada pedra e cada palavra nos contarão uma parte dessa história grandiosa. Vamos desvendar o que realmente aconteceu e como a crucificação de Jesus impactou o mundo de maneiras que ainda sentimos hoje. Venha conosco e descubra um dos maiores mistérios da história humana. A jornada está apenas começando. Jesus de Nazaré, um nome que ecoa através dos séculos. Após sua entrada triunfal em Jerusalém, onde foi aclamado por multidões, as autoridades religiosas começaram a ver nele uma ameaça. Ele desafiava suas tradições, expunha suas hipocrisias e falava de um reino de Deus que transcendia o poder terreno. Numa noite sombria, Jesus foi traído por um de seus próprios discípulos. Foi isso acordado entre mim e tu? Sim. Entrega ele. Judas Iscariotes. A prisão ocorreu no jardim do Getsêmani, onde Jesus estava em oração profunda. Soldados romanos e guardas do templo, guiados por Judas, capturaram-no e levaram-no aos líderes religiosos. O julgamento de Jesus foi rápido e marcado por irregularidades. Durante a noite, ele foi levado ao Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus. Ali, ele foi acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Porém, os líderes religiosos não tinham poder para condená-lo à morte. Para isso, precisavam do aval romano. Então, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos, encontrando-se em um dilema político, interrogou Jesus e, não encontrando culpa nele, tentou libertá-lo. Mas a pressão da multidão, incitada pelos líderes religiosos, foi imensa. Pilatos, temendo um tumulto, lavou as mãos em um gesto simbólico e entregou Jesus para ser crucificado. Esses eventos são apoiados por registros históricos e evidências documentárias. Relatos de Flávio Joséfo e Tácito, historiadores da época, confirmam a existência de Jesus e sua execução sob o governo de Pilatos. Estudos científicos sobre a geografia e os costumes da época ajudam a contextualizar e validar esses relatos. A condenação de Jesus foi um processo repleto de injustiças e manipulações, refletindo tanto a tensão política quanto religiosa da época. Mas essa não é a história completa. A crucificação, um dos métodos mais cruéis de execução, ainda está por vir, e com ela, revelações surpreendentes sobre seus últimos momentos e seu impacto duradouro. Capturado pelos guardas do templo, ele foi levado primeiramente a Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás. Lá, começou a enfrentar os primeiros abusos, sendo interrogado e esbofeteado pelos guardas. E os membros do Sinédrio, ansiosos por condená-lo, trouxeram testemunhas falsas cujas declarações eram inconsistentes. Durante este tempo, Jesus foi cuspido, esbofeteado e socado por aqueles presentes. Profetiza, Cristo. Quem é que te bateu? Zombavam enquanto o agrediam. Pressionado pela multidão e pelos líderes religiosos que exigiam a crucificação de Jesus, Pilatos tentou aplacar a fúria deles oferecendo libertar um prisioneiro, como era costume durante a Páscoa. A multidão escolheu Barrabás, um criminoso notório, ao invés de Jesus. Sem alternativa, Pilatos entregou Jesus para ser flagelado antes da crucificação. A flagelação era uma punição severa e brutal. Jesus foi amarrado a uma coluna baixa e despido, deixando suas costas expostas. Os soldados romanos usaram um flagelo, um chicote com várias tiras de couro, cada uma equipada com pedaços de metal afiado e ossos.
Cada golpe rasgava a pele, causava lacerações profundas, danificava músculos e tecidos subjacentes e levava à perda significativa de sangue. Estudos médicos, como os do Dr. Frederic Zugibe, indicam que tal flagelação poderia induzir um estado de choque hipovolêmico devido à enorme perda de sangue e fluidos corporais. Após a flagelação, os soldados continuaram a zombaria cruel. Eles teceram uma coroa de espinhos e a cravaram na cabeça de Jesus. Os espinhos, longos e afiados, penetraram profundamente no couro cabeludo, causando dor excruciante e sangramento profuso. Vestiram-no com um manto púrpura, simbolizando realeza, e colocaram um caniço em sua mão direita como um cetro. Em falso respeito, ajoelharam-se diante dele, zombando: "Salve, Rei dos Judeus!" Eles então tiraram o caniço e bateram com ele na cabeça de Jesus, cravando os espinhos ainda mais fundo e intensificando a dor. Esses maus tratos foram projetados para infligir a máxima humilhação e sofrimento. Além da dor física intensa, Jesus também suportou uma tortura psicológica significativa. Ele foi ridicularizado, zombado e tratado como um objeto de escárnio. Com o corpo dilacerado e exausto, Jesus foi então forçado a carregar a cruz até o Gólgota. Cada passo era uma nova prova de sua resistência e sofrimento. Esses eventos trágicos e brutais não apenas demonstraram a crueldade dos captores, mas também prepararam o caminho para um dos atos mais significativos da história humana. No caminho, ele tropeçou e caiu várias vezes sob o peso esmagador da cruz, seus joelhos e mãos machucados pelo chão áspero. Os soldados romanos, impacientes com seu progresso lento, forçaram Simão de Cirene, um homem que passava por ali, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Finalmente, chegando ao Gólgota, conhecido como lugar da caveira, Jesus foi despojado de suas vestes, expondo novamente suas feridas recém-abertas. As vestes foram divididas entre os soldados, cumprindo a profecia do Antigo Testamento que dizia: "Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes." Então, Jesus foi pregado na cruz. As mãos e os pés foram perfurados por grossos cravos de ferro, cada golpe do martelo ecoando com uma dor agonizante. Estudos médicos modernos, como os realizados pelo Dr. Pierre Barber, sugerem que os cravos foram cravados através dos pulsos, entre os ossos do carpo, para suportar o peso do corpo, evitando que rasgassem pela carne das palmas. Os cravos nos pés, provavelmente perfurando os tornozelos, causavam uma dor excruciante a cada movimento. A crucificação era uma forma de execução projetada para prolongar o sofrimento. Suspenso na cruz, o corpo de Jesus enfrentava uma tortura contínua. A posição dos braços estendidos forçava os músculos do tórax a se estenderem, dificultando a respiração. Cada tentativa de inalar exigia que ele erguesse seu corpo, pressionando seus pés pregados contra a cruz, causando uma dor excruciante. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, os soldados romanos continuaram a zombaria. Eles escreveram uma placa e a colocaram acima de sua cabeça, onde se lia: "Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, ó Henri." A multidão também não cessou suas zombarias. Passantes, líderes religiosos e até mesmo os dois criminosos crucificados ao lado de Jesus o insultavam e desafiavam: "Se és o Filho de Deus, desce da cruz." Apesar da agonia física e emocional, Jesus demonstrou um extraordinário espírito de compaixão e perdão. Ele orou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." No meio do tormento, ele ofereceu esperança a um dos criminosos crucificados ao seu lado, prometendo: "Hoje estarás comigo no paraíso." À medida que as horas passavam, o sofrimento de Jesus se intensificava. A crucificação provocava uma série de respostas fisiológicas devastadoras, incluindo câimbras musculares, desidratação severa e asfixia progressiva. Estudos indicam que a morte por crucificação geralmente resultava de uma combinação de insuficiência respiratória e choque hipovolêmico. Por volta da 9ª hora, Jesus, exaurido e próximo do fim, gritou em alta voz: "Eli, Eli, lama sabachthani", que significa: "O Deus meu, por que me desamparaste?" Este grito não apenas ecoava a profecia do Salmo 22, mas também revelava a profundidade de sua angústia. Em seus momentos finais, Jesus disse: "Está consumado", indicando que sua missão estava cumprida. Com um último suspiro, ele entregou seu espírito: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." A morte de Jesus foi marcada por eventos sobrenaturais. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu,
rochas se partiram e túmulos se abriram. Esses sinais foram testemunhados por muitos, inclusive pelo centurião romano que, aterrorizado, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A jornada dolorosa de Jesus culminou na sua morte na cruz, um sacrifício que se tornaria o centro da fé cristã, simbolizando redenção, amor e esperança para toda a humanidade. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por um homem chamado José de Arimateia, um membro respeitado do Sinédrio, que havia se tornado um seguidor secreto de Jesus. Com a permissão de Pilatos, José envolveu o corpo de Jesus em um lençol de linho limpo. Junto com ele estava Nicodemos, outro membro do Sinédrio, que havia visitado Jesus à noite para aprender mais sobre seu ensinamento. Nicodemos trouxe cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, substâncias usadas para embalsamar o corpo. Eles envolveram o corpo de Jesus com tiras de linho, conforme o costume judaico de sepultamento, e aplicaram as especiarias entre as camadas do tecido. Este processo era não apenas um ato de respeito, mas também uma preparação cuidadosa que refletia o amor e a reverência que tinham por Jesus. José de Arimateia possuía um túmulo novo, esculpido na rocha, que ele havia preparado para si mesmo. Este túmulo estava localizado em um jardim próximo ao local da crucificação, conhecido como Gólgota. Com o corpo de Jesus cuidadosamente preparado, José e Nicodemos o levaram até esse túmulo. Colocaram o corpo de Jesus dentro da câmara sepulcral. Era uma caverna pequena e fria, com um banco de pedra onde o corpo foi cuidadosamente deitado. Após colocarem o corpo de Jesus no túmulo, eles rolaram uma grande pedra na entrada da caverna. Esta pedra era pesada e difícil de mover, destinada a selar o túmulo e proteger o corpo contra profanação e ladrões de sepulcro. O ato de sepultamento foi testemunhado por Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago e José, que haviam seguido Jesus desde a Galileia. Elas observaram atentamente, memorizaram o local exato onde Jesus foi colocado e choraram silenciosamente. Estas mulheres, devotas e corajosas, planejavam voltar após o sábado para terminar de preparar o corpo com especiarias e ungüentos. Enquanto isso, os líderes religiosos, lembrando-se das palavras de Jesus de que ele ressuscitaria ao terceiro dia, foram até Pilatos preocupados. Pediram que o túmulo fosse vigiado para impedir que os discípulos roubassem o corpo e proclamassem que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Pilatos concordou e destacou uma guarda romana para vigiar o túmulo, selando a pedra na entrada para garantir que ninguém pudesse entrar ou sair. Assim, com guardas postados e a pedra firmemente no lugar, o corpo de Jesus descansava no túmulo, envolto em linho e especiarias. Um silêncio profundo e pesado pairava sobre o jardim, enquanto a cidade ao redor começava a se recolher para o sábado, ignorando o fato de que o evento mais extraordinário na história da humanidade estava prestes a acontecer. E então chegou o terceiro dia, um dia que mudaria para sempre o curso da história. De manhã bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo, levando consigo especiarias para terminar a preparação do corpo de Jesus. Ao chegarem, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo lhes apareceu, dizendo: "Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito." Mateus 28:6. Esta ressurreição, um evento extraordinário, foi testemunhada por muitos. Jesus apareceu aos seus discípulos e a muitas outras pessoas, trazendo consigo uma mensagem de esperança e vida eterna. A tumba vazia e suas aparições pós-ressurreição são sustentadas por várias fontes e estudos históricos que, apesar de séculos de debate, continuam a instigar a fé e a curiosidade de milhões. Mas e quanto às evidências científicas? Estudos arqueológicos e históricos confirmam a existência de Pôncio Pilatos, o Sinédrio e os métodos de crucificação usados pelos romanos. A autenticidade do sudário de Turim, que muitos acreditam ser o pano que envolveu o corpo de Jesus, ainda é objeto de intenso estudo científico. Testes de carbono 14, análises químicas e investigações de imagem continuam a oferecer insights. Além disso, os efeitos psicológicos e sociológicos do cristianismo, surgindo diretamente dos eventos da crucificação e ressurreição, são indiscutíveis. A transformação dos discípulos, de homens temerosos a proclamadores destemidos da ressurreição, é um forte testemunho do impacto desses eventos. Assim, com a junção dos relatos bíblicos, evidências históricas e estudos científicos, somos levados a uma conclusão. Algo extraordinário aconteceu naquela manhã de Páscoa. Algo que não apenas mudou a vida daqueles que o testemunharam, mas que continua a ressoar através dos séculos.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e conferir nosso último vídeo sobre o profeta Eliseu. Sua jornada de descobertas está apenas começando. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.